Nós estamos vivendo propósitos proféticos. E o propósito é nós prepararmos as nossas vidas espirituais, emocionais, financeiras, em todos os aspectos, porque tudo vai passar e quando tivermos a liberdade de fazermos todas as coisas, meu amado, você vai estar preparado, você ainda não vai se preparar. Amém? Você vai estar preparado. Uma das coisas que desde a semana passada nós estamos aqui meditando, compartilhando, pregando, é isto. Nós, muitas vezes, devido às circunstâncias, paramos e ficamos esperando. Mas não é tempo mais de esperar, é tempo de avançar, é tempo de prosseguir, é tempo de desafio, é tempo de coragem. Nós vamos preparar agora. E a palavra rema é shaiá, né? Nós falamos desde a semana passada, que quer dizer prosperar, restabelecer diante das circunstâncias, restabelecer diante das enfermidades, com encorajamento diante das fraquezas e encorajamento mesmo diante da morte. Então é um tempo em que nós estamos nos preparando, porque grandes coisas Deus vai fazer e você e eu precisamos estar preparados. Amém, irmãos? Amém? Deixa eu te falar, nós estamos aí prestes a mudanças políticas, nós estamos prestes a mudanças culturais, sociais, educacionais, espirituais, em todos os aspectos. Então nós precisamos estarmos firmes, convictos, sabendo que verdadeiramente nós queremos, quais são os nossos propósitos. Porque nunca na história dos últimos 100 anos, pelo menos de 100 anos para cá, nunca houve um tempo em que a igreja vai ter que se levantar para mostrar o propósito para o qual Jesus a estabeleceu na terra. E como nós vimos em Mateus capítulo 16, versículo 18, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Amém? Amém? Acreditam nisso? Glória a Deus. Então hoje nós vamos dar continuidade nesse propósito profético. E hoje eu quero que você entenda alguns aspectos muito profundos para nós. Quando a semana passada eu falei que Deus tinha proposto, elaborado, criado um propósito para o povo de Israel, o deserto não estava na origem do propósito. O deserto era uma travessia, não era para 40 anos. E tudo aquilo que Deus deu no deserto foi provisão de Deus, mas para que eles e realizassem, cumprissem o propósito para o qual Deus estabeleceu na vida deles. Diante disto, quando eles adentram a terra prometida, em Êxodo no capítulo 3, fala de 7 nações que habitavam naquela terra. E aquelas 7 nações, elas não eram simplesmente um povo, cada povo daquele tinha um Deus. E o Deus deles era um principado que dominava a região a qual eles estavam. Então, quando Josué adentra a terra prometida, juntamente com os homens, ele não vai enfrentar apenas homens. Ele não derruba Jericó, está lá no capítulo 6 de Josué, com armas humanas. Ele derruba com armas espirituais.
Pode olhar que ele não lançou uma bomba, ele não lançou uma flecha, não. A estratégia foi totalmente espiritual. Primeiro porque ele teve que dar a volta com aproximadamente 1,5 milhão, sei lá, uns dizem 3, mas eu fico com 1,5 milhão de homens e mulheres dando a volta em Jericó, sem atirar uma pedra, sem falar nada, apenas cumprindo uma proposta, um propósito. Muitas vezes nós ficamos procurando usar as armas que nós temos, a capacidade que nós temos, para enfrentarmos algumas áreas das nossas vidas sociais, territórios como cidade, de principados com armas humanas. Mas não são com armas humanas que nós derrotamos inimigos. É com armas espirituais. Como diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, ele vai dizer que as nossas armas são espirituais. Nós somos movidos pelo Espírito. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos move na dimensão da fé, da coragem, da determinação, dentro de um propósito que Deus estabeleceu. Logo, eu vou impor, empunhar ou colocar nas mãos, pegar nas mãos a minha espada. Eu vou me mover, eu vou caminhar, eu vou para cima. Mas não podemos esquecer que somos regidos espiritualmente. O inimigo assim também. E quando nós olhamos para a Bíblia e Deus manda eles irem, Deus vai dizer que lá haviam 7 nações, 7 povos, que precisavam ser derrotados para que Israel tivesse o total domínio sobre aquele lugar. Aqui a gente já começa a aprender que para conquistar todos os propósitos tem lutas, tem batalhas. E eu particularmente digo que aquilo que vem muito fácil, a gente larga muito fácil. A gente não valoriza muito. Mas as batalhas que nós vencemos, que custou, e aí eu vou levar para o lado espiritual, oração, jejum, intercessão, santidade, comunhão e humildade, negar-se a si mesmo, e nós lutamos contra a vida espiritual, a área social, e contra nós, o pior inimigo que somos nós, e lutamos contra nós. Quando nós rompemos, nós vamos valorizar mais. Primeiro que essas batalhas nos fortalecem e revelam para nós, e guarda isso que é um rema que eu vou te dar agora nessa noite. Elas revelam para nós que nós somos mais do que pedimos ou pensamos em Cristo Jesus. Porque você só sabe do que é capaz quando você necessita colocar em prática aquilo que você é e aquilo que você tem. Então, quando eles entram na terra prometida, havia ali um povo chamado heteus. Eu quero falar desse povo. Os heteus vêm da palavra medo, aquele que impõe medo, aquele que impõe terror. Quando as pessoas falavam desse povo, as pessoas tremiam antes de lutar. A mídia da época era de boca em boca.
Esse povo que vem de uma palavra chamada Het, esse povo era comentado em toda Canaã que eles eram terríveis, eles eram fortes, amedrontadores, eles eram terror, e o povo só de falar dele tremiam, retrocediam. Que não é de esquecermos que lá em Números, no capítulo, se não me engano, 23, vai dizer que quando os espias de Moisés foram lá e viram homens gigantes e um povo terrível, mesmo eles vendo um cacho de uva que precisou de 2 homens para carregar, e eles vendo uma romã que precisava de 3 homens para comer, eles viram, eles até pegaram na mão, mas o medo, a influência daquilo que o povo gerava, fez 10 dos 12 retrocederem, desanimarem, os seus nomes sumiram da história. Porém, nós podemos aprender hoje que isso é um principado que tem um Deus. Abre aí a sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 44. E nós vamos ver sobre rompendo contra a influência da mentira. Porque a mentira não são meras palavras ou apenas um invento. A mentira tem um cunho espiritual. E como diz João, no capítulo 8, versículo 44, na minha tradução diz assim: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume. É mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Olhe bem, ele está apenas fazendo o que é seu costume. Ou seja, o propósito dele é mentir. O propósito dele é criar uma imagem que venha contrariar aquilo que você tem na vida como propósito, como objetivo. E ele, na sua astúcia cilada, como diz 2 Coríntios 4:4, ele sabe que se furar os meus 2 olhos eu vou continuar crente, e se ele fizer qualquer outra coisa eu vou continuar no propósito. Então, como diz 2 Coríntios 4:4, ele, na sua astúcia e pai da mentira, ele vai querer induzir os meus sentimentos, o meu entendimento, a minha inteligência, a minha maneira de pensar e ver as coisas. Tenho pregado constantemente, ensinado sobre isso. Porque enquanto Deus é o Deus que cria propósito, o diabo é o Deus que destrói, que rouba, que mata propósitos. Tenta roubar do nosso coração, da nossa mente, aquilo que um dia Deus impetrou para que nós avançássemos, para que nós conquistássemos. Porque todos quanto aqui estão, quanto os que me ouvem, todos nós sabemos que em Cristo somos mais que vencedores. E todos nós sabemos que esse vencer não está pronto. Esse vencer é uma certeza, é uma convicção. Mas o dia a dia são de batalhas. O dia a dia nós enfrentamos o reino espiritual. Não há possibilidade de nós vivermos sem o Espírito
ou um espírito nos conduzir. Todo mundo, indistintamente, desde os primórdios, desde o homem da caverna, desde o homem da pedra lascada, ele já tinha entendimento que havia um Deus, um ser superior a ele. Você olha lá nos homens de Neandertal, mais ou menos isso a palavra, se eu não estiver errado. Desde os primórdios, eles descobrem o fogo e acham que aquilo é uma manifestação de Deus. E na verdade, nós sabemos que toda criatura procura um Criador, o seu Criador. Nós procuramos o nosso Criador, mas alguém procura um Deus. Alguém procura uma referência espiritual que domine, que o conduza, que o influencie e que coloque na sua fé, na sua mentalidade de fé, na sua convicção de fé, em algo que ele precisa acreditar. Quando esses homens heteus são encontrados por Israel, e eles veem um Deus que não era um Deus apenas de palavra, mas de feitos. Porque todos os povos da terra já tinham ouvido falar de Deus de Israel. E o povo temia o Deus de Israel. Mas eles também tinham que impor a sua fé, a sua coragem. E isso fazia com que muitos tivessem medo, retrocedessem. Desde aquela época já havia as fake news. Lançava-se uma mentira, como diz Efésios capítulo 6, os dardos inflamados. E aqueles que acreditavam na mentira eram derrotados. E trazendo isso para o presente, até hoje, nós somos mais derrotados aqui do que aqui. E as pessoas hoje são mais derrotadas em uma visão de medo, uma visão de insegurança, esquecendo-se dos propósitos, sendo transformado dia a dia por uma influência constante, cotidiana, diuturna, que vem para destruir a imagem, o projeto, o propósito de Deus na vida da pessoa, na vida da igreja e na vida de todos que creem em Jesus. Esse Deus heteu, que os anos mudaram, mas o principado mesmo continua aplicando o seu terror até o dia de hoje. Um historiador diz que ele é o Deus da mídia, o diabo é o Deus da mídia, e nós podemos até tomar como base o que está acontecendo. A mídia hoje, ela governa mais, com exceções evidentemente, mas ela governa mais o mundo do que o próprio governo do mundo. E não falando das pessoas não cristãs, mas trazendo para um lado mais evangélico, até os evangélicos hoje acreditam em uma associação de notícias, em uma influência de mídia, que nós temos mais medo do que ouvimos, do que da imagem do verdadeiro gigante. E com isso, somos frustrados. Somos levados a doenças emocionais. Nos submetemos a palavras destrutivas. Apelamos para encontrar soluções em muitos lugares. Esquecemos da real essência para a qual Deus nos chamou. E o pai da mentira é pai. E se é pai, ele tem governo dentro desse contexto de mundo. A Bíblia diz lá em 1 de João que o mundo jaz do maligno.
Segundo aos Coríntios 4:4 diz que ele é o Deus deste século. Então nós não podemos omitir que o diabo, e se a mídia é uma ferramenta, ele está usando muito bem essa ferramenta, principalmente nesses dias. Essa é uma batalha quase que inflexível. É uma batalha que injeta um nível de insegurança, de um condicionamento de vida nas pessoas, gerando uma escravidão pior, olha só, vai ser impactada agora, pior do que a escravidão do Egito. Porque a escravidão do Egito tinha uma esperança. Aí você vai, que está sentado, como diz um amigo aí, amarra o cinto para você ver essa aí. Olha isso. Os escravos do Egito, eles tinham uma esperança. As suas mentes não eram escravas. Só se tornaram escravas quando eles viram o tamanho do desafio. Mas até então eles tinham uma esperança em Deus. Eles sabiam, e durante 430 anos clamaram por um Deus que eles sabiam que iria entrar com uma providência. Mas aqui, a escravidão do dia de hoje, ela é uma escravidão maior do que do Egito, porque essa nos trava, essa sucumbe às nossas forças, rouba nossas forças, a nossa alegria, o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança. E hoje nós somos mais escravos dos sentimentos do que das algemas. Essa influência, desde aquela época, ela já fez danos terríveis na vida do povo. E não deixa de fazer até o dia de hoje. Abrindo aspas e falando da atualidade, a mídia, as notícias, não deixa de acrescentar uma pitada de extremismo e medo na vida das pessoas. Todo dia nós temos milhares de informação do quê? De mortes, de destruição. E é isso que vai martelando, influenciando, é isso que vai castigando, vai nos aprisionando a tal ponto de nós vivermos sob um medo constante, diuturno. Dormimos com medo, acordamos com medo. E quando o medo, ele se torna maior do que a minha fé e coragem, eu me torno um escravo. Porque se falarmos de morte, no nosso país, morre mais gente de infarto, suicídio, assassinato, câncer, overdose e outras situações do que com a Covid-19. Nunca deixou de morrer no nosso país a mesma quantidade de pessoas que estão morrendo. Evidentemente, hoje todos nós temos que ter cuidado, nós temos que zelar, não só por nós, mas para com os outros. Mas o que se gera é mais medo do que o próprio inimigo. E essa estratégia eteiana ou dos heteus, ela quer encher o coração dos cristãos nos dias de hoje, ao ponto dessa escravidão. E o medo, ele elimina propósito. O medo extermina o propósito do nosso coração. A insegurança, ela nos algema as pernas e as mãos. Os propósitos
Quando deixado do lado, eles perdem valor. Tudo aquilo que sai da visão principal, perde-se o valor. E quando perde o valor, eu deixo de olhar para o que é essencial e começo a olhar para aquilo que me mostram. Daí nós olhamos e vemos que essa influência ainda hoje é muito ativa. Escuta onde eu vou te levar no teu pensamento. Essa influência é ativa até o dia de hoje, com culturas diferentes, com velocidades maiores, com influências maiores, mas a essência de quem vem é a mesma. É o mesmo Deus, Pai da mentira. Enquanto o Pai da verdade vai dizer no mesmo Evangelho de João, capítulo 8, versículos anteriores no 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela é ampla. Se formos falar aqui, 10 horas é pouco, porque essa verdade é a espada. Essa verdade pode ser a palavra, essa verdade é o próprio Cristo, essa verdade é a essência, é a verdade que liberta, é a verdade que restaura. Quem deve estar atento a essas ou estas situações? Nós, cristãos. Por isso agora é o tempo de alinharmos o nosso propósito na terra daquilo que Deus já alinhou conosco. Eu só vou inverter a ordem um pouco, a essência é a mesma. Se eu tenho que alinhar os meus propósitos com Deus, é porque o propósito dele já foi colocado em mim. Alegra-te em Deus e Ele vai realizar os sonhos do teu coração. Os sonhos de quem? Do teu coração. Eu me alinho com Deus, o meu propósito já está alinhado. Se eu andar no propósito de Deus, tudo na minha vida tem que dar certo. Não é que vai, tem, porque Deus não mente, irmãos. A única pessoa que pode desviar sou eu. Porque eu, mesmo sabendo, eu posso retroceder, eu posso me acovardar, eu posso procurar outros caminhos, porque nas minhas dificuldades, eu prefiro tangentes do que enfrentar. E aí eu entraria em outro questionamento que fica para outro momento. Mas qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Quem tem que estar atento a tudo isso? Nós que conhecemos a verdade, nós que conhecemos a Cristo. Qual a primeira lição? Ocupe os teus pensamentos com as coisas que são perfeitas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu gosto muito dessa tradução e vou ler para vocês. Filipenses no capítulo 4, se você quiser aí, quer dizer, se quiser não, é muito bom ler a Bíblia, faz bem, não só agora, mas em todo o tempo. É que eu gosto dessa tradução, mas em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim, ó: por último, meus irmãos, isso é uma recomendação do apóstolo Paulo, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Enche a sua mente. Você sabe o que veio no meu coração quando eu estava pensando nisso? Enche a tua mente, porque é a mente que conduz todo o corpo. Mente e alma estão ligados, você não tem como separar mente e alma. Com a mente você raciocina, com a tua alma você move o corpo, porque o corpo é movido pela alma. O corpo é vivo pela alma. É a alma que sente. Todas as emoções estão ligadas à alma. Mas a forma de raciocinar, a inteligência de pensar, a inteligência de ver, a inteligência de interpretar, é alma ou mente? É mente. Então enche
essa mente. O que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4,4? Que o Deus deste século quer cegar a mente. É muito simples o entendimento. Então, deixemos os enganos, a mentira, e ocupemos a nossa mente com o que é bom, o que é puro, o que é agradável. Aí vem um negócio muito difícil, que não é para esse momento, mas é uma hora da gente falar sobre libertação, que é para breve. Mas o único que bloqueia a mente para o diabo sou eu, não é o Espírito Santo. Tem gente que fala assim: Espírito Santo, Espírito Santo, limpa a minha mente. Ele fala: peraí, você que tem que limpar a mente. Eu a santifico quando estiver limpa. Eu santifico para que não entre outros pensamentos, mas a decisão dessa mente é minha. Então ocupe a tua mente com as coisas boas, agradáveis, com as coisas perfeitas, com as coisas que realmente são boas, com as coisas que merecem elogios. Porque a hora que a mente é contaminada, escuta o que eu vou te falar. Eu só vou acreditar nos que os meus olhos veem, e não naquilo que Deus fala. Porque ele cegar o entendimento, eu perco a audição de Deus, a visão de Deus. Eu perco a audição, a visão, eu perco todos os sentidos que podem me revelar Deus. Eu fico cego, surdo e mudo. E ele quer cegar aqui. Por quê? Porque eu estou preferindo ouvir. Eu preguei um dia aqui sobre vozes. Qual a voz que você está ouvindo? A voz de Deus ou do diabo? Lá no Jardim do Éden, eu mostrei biblicamente, e mostro nos dias de hoje. Quem você está ouvindo? A voz da verdade ou a voz da mentira? Um dos grandes soldados de Adolf Hitler, que agora não me lembro se foi Friedrich Reich ou outro nome, eu não me lembro como era o nome dele nesse exato momento, mas ele dizia que uma mentira contada por mais de 100 vezes se torna uma verdade, e tem muita gente acreditando mais na mentira, achando que é verdade, do que na verdade achando que é mentira. Quando a gente fala que é um tempo de vigiar, de orar, de ser humilde, de ficar atento, fazer leitura espiritual, a ilusão, a cegueira é tão grande que alguns chegam a entrar no extremismo. Não, o pastor é doido, o pastor está vendo o que não vejo, mas é assim mesmo. Homem de Deus vê o que ninguém vê, só quem vê é quem está em espírito. O que a Bíblia fala? O homem do espírito discerne pelo espírito, da carne é bife, vai ver carne. Quando a gente olha para essa dimensão, dessa formulação dos heteus, tão presente, dessa força de mídia de terror e de medo, eu vejo que muitas pessoas têm mais medo do que determinação na vida. E tem um detalhe: todo medroso e covarde, eles são muitos bons em tangentes, em desculpas. Lá no Jardim do Éden foi assim, os homens que foram, os espias foram assim, e muitos nos dias de hoje são assim. Fogem do propósito de Deus, são enganados e tirados do propósito, mas ele vai arrumar uma tangente. Foi algo ou alguém que o levou a essa situação. Quando eu olho para propósito, deixa eu continuar aqui, eu não terminei, eu esqueci. E tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, ocupa. Pense. Algumas traduções dizem: se há algum louvor nisso, pensai. Pastor, mas é difícil. Lógico que é. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu já contei ela umas 500 vezes, vou contar de novo que eu não tenho preguiça. José Neio ainda nos ajudava aqui, pastoreando, ainda no outro tempo. E nós sempre fazemos jejum
de comida, né? Uns fazem de coca, outros de doce, mas a gente fazia jejum legítimo. Abstinência de alimentos. É isso a palavra? Abstinência de alimentos. Nós não sempre fazia jejum de não comer nada. Só bebia um pouquinho de água para não desidratar. Mas um dia, lendo esse texto, Filipenses capítulo 4, versículo 8, eu tive um entendimento naqueles dias, e eu cheguei e falei, eu vou lançar um desafio. Eu vou lançar, você lembra disso, pastor Fernando? Eu vou lançar um desafio do jejum de 3 dias da mente e da boca, lembra? Foi o pior jejum. Pensa no pior jejum do mundo. Eu nunca passei por um jejum tão difícil. Eu nunca esqueço do pastor José Neio, que na primeira dia, ele liga para mim, não sei que hora era da noite, falou, pastor, me socorre, o trem é feio. Eu falei, segura daí que eu estou segurando daqui, porque ele que não fazer. Eu não vou falar da experiência dele, vou falar da minha. Mas rapaz, a dona Rosângela só não deu uma surra em mim porque eu fiquei calado. Filho brigou, cobrança na porta, neguinho me xingando, a casa caiu e eu uma vontade de mandar tudo para as favas e ocupa a tua mente com tudo que é puro, que é santo, amável, agradável, vigia no teu falar, no teu ouvir, e aí, e blá 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 blá, aí a minha esposa chegou e falou assim, que foi? Porque mulher, a de vocês não, a minha, tá? Quando você fala alguma coisa, ela briga porque você falou, quando você não fala, ela briga porque você não fala nada. O que foi? Você não vai falar nada? Eu estou falando, você não fala nada e eu... Aí no segundo dia, foi pior. No terceiro dia, eu vou falar uma coisa para você. Amenizou nessa área. Aí veio a briga aqui, ó, em mim mesmo. Dúvidas. Sabe, a minha mente começou a batalhar, pensar, argumentar se eu estava certo. E faltando poucas horas, por pouco eu não joguei tudo por terra. Aonde é a nossa maior batalha? Na mente. O inimigo sabe que nós já nos entregamos para Cristo. Ele sabe, a Bíblia diz que os que são de Deus, o maligno não lhe toca. Ele não pode tocar, mas ele pode influenciar. E a única forma que ele tem que influenciar é na nossa mente. E se ele influencia a mente, o corpo vai junto. O propósito exige uma determinação de vida muito grande. E eu tenho que velar, cuidar da minha mente. Eu que devo estar atento. Segunda coisa. Por quê? Porque enquanto eu durmo e descanso, o diabo não dorme, não cansa. Não descansa em momento nenhum. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Gosto muito de falar esse texto, porque ele é um texto de alerta para a minha vida. E diz assim, ó, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como leão que ruge, procurando alguém que ele possa devorar. Anda de redor, dia e noite, esperando aquele momento que eu dou meus vacilos dos sentimentos, e a boca fala do coração está cheio, e ele entra e governa, e tenta destruir tudo aquilo que Deus gerou em propósito na minha vida, às vezes, quantos anos? E aí, eu poderia aqui falar dessas influências, pelos fatos atuais, que não convém falar aqui, de uma mídia que está arrebentando, acabando com as
tentando, né, acabar com a moral da igreja, com a moral dos cristãos, com a moral de pastores. E é aí que quando você olha e a tua mente está cativa a Cristo e você sabe qual é o seu propósito, nada te tira desse alinhamento, aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo, que cara fera, quando eu chegar no céu, quer falar: Paulão, você foi demais, como eu preguei tuas cartas. Mas quando ele diz assim: ó, não vai ser a fome, a nudez, a perseguição, a espada, a morte nos separará do amor de Cristo Jesus. Ou seja, eu sei o propósito qual fui chamado, vocacionado, treinado e capacitado. Que é isso que você e eu precisamos impetrar. Olhe para mim, por favor, que eu tenho uma palavra muito séria a falar para você. Meu amado, chegou o tempo da mudança das nossas vidas. Não podemos andar como meninos mais, sendo puxado. Sabe aquela criança que você dá o dedinho, mindinho para ele, e ele gruda no dedinho e fica assim? Não. Não dá mais tempo de ficar correndo atrás de coisas que não são concernentes com o propósito de Deus. Chega de andar como se não tivéssemos direções, como não tivéssemos propósito. Como eu preguei recentemente, para cada um de nós há um alinhamento com Deus de propósito. Quanto à igreja, uns são pastores, outros profetas, outros apóstolos, outros evangelistas e outros mestres. Como cristãos, todos nós temos dons espirituais. Chamado, todos nós temos o chamado do ide pregai o evangelho. Como filhos de Deus, temos identidade, nós temos selo do Espírito, nós temos convicção de quem somos. Então não dá mais para andar em sombra de homens, chegou a hora de andar no propósito de Deus. Vai ser confrontante? Vai. É difícil? É. Por quê? Porque o momento é exigente a isso, o momento exige esse posicionamento. Porque agora, ou eu sou de Cristo, ou não sou de Cristo. Ou eu vivo a verdade de Jesus, ou me levo enganado por esse mundo. Esse mundo que a mídia, que é dos heteus, vou pegar leve, mas podia pegar mais forte. Que agora sexo é normal de pai com filha. Você sabia que eu li que vai sair uma lei que o pai pode casar com a filha? Olha, vai vendo. Irmão pode casar com irmão. Os pais vão aceitar uma vida sexual dos seus filhos em casa. Homossexualidade é normal. Ai de quem falar contra, vai preso. Como é que fala? Discriminação, perseguição, tem outra palavra que eu esqueci. Homofobia. A mídia está dizendo. Aceitar sou eu. Aceitar é você. A mídia pode falar o que quiser, o propósito meu com Deus sou eu e Ele. Eu tenho que ver se realmente o meu posicionamento vai aceitar o que o mundo propõe, o que a mídia propõe. Ou eu vou viver uma vida de propósito e por ela eu vou conquistar. Porque Deus tem uma palavra conosco. E Deus não vai mentir para você, minha irmã, meu irmão. Ele vai cumprir. Ele diz que tudo que Ele falou, Ele vai cumprir. E se eu estiver dentro do propósito dEle, caia o céu, caia a terra, mas Ele vai cumprir a palavra dEle.
Tem um texto que diz assim: muda-se o céu e muda-se a terra, mas a palavra de Deus permanece. No propósito. Então eu tenho que estar posicionado. Tiago capítulo 4, versículo 7, assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Que na verdade é muito fugindo do diabo. E o que a Bíblia está falando é o contrário. Ele que tem que fugir de você. Mas quando ele vai fugir de você? Quando você estiver sujeito a Deus. Porque se você não estiver sujeito a Deus, ele vai ficar amiguinho, coleguinha. Né, coleguinha? Aí vai andar de mãozinhas dadas. E a Bíblia vai dizer assim: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Essa tradução diz assim: portanto, obedeçam a Deus, enfrente o diabo e ele fugirá de vós. Isso significa posicionamento contra os heteus da vida. Eu tenho um propósito. Complicado, né? Porque quando a gente ouve mensagem, sei que não estão errados aqueles que pregam essa transição rápida do deserto, só atravessa o Jordão, já está na terra de Canaã. A impressão de uau, tudo agora está beleza. Não, querido. É agora que veio a essência do propósito. Eu falei isso a semana passada, vou repetir que eu não tenho preguiça. Eu aprendi com o meu pastor uma coisa: quando tudo tiver muito tranquilinho, é a hora de botar as barbas de molho. A hora de vigiar, orar e ficar mais atento é a hora que tiver tudo quieto. Sabe por quê? O diabo é cheio de armadilha. Ele não cansa, ele está trabalhando. Da mesma forma que a Bíblia diz que Deus não pestaneja e que ele guarda e que ele vigia de noite, assim é o nosso inimigo. Ele também não quer perder ponto. Por fim, por hoje, né? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Tenho só mais 5 minutos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5 diz assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas. E destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano se fizermos com que ele obedeça a Cristo. Aleluia! A minha mente cativa a Cristo, obedecendo e dominada por Cristo, eu vou romper e vencer. E a minha batalha não é na força do meu braço, é na força do Espírito. Por isso Malaquias vai dizer: não é por força. É Malaquias ou Zacarias? Me ajude aí. Não é por força nem violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu sei que o texto está certo. Não é por força nem violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Lembre-se que no início eu disse: Josué viu o propósito, é isso? Zacarias 4:6. Zacarias 4:6. Não é por força nem violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. As nossas armas, queridos, são espirituais. A nossa batalha é espiritual. O heteu quer dominar a mente, mas a nossa mente está cativa a Cristo. E se nós vivemos em Cristo, nós vamos viver o propósito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ficar de pé. Olha o que eu vou te falar. Deus te chamou para
romper e vencer. A Bíblia não nos chamou, Deus não nos chamou para sermos derrotados, mas para sermos vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Então coloca a mão no teu coração, já que eu não posso te ungir, eu posso ministrar uma unção. E essa unção, você vai falar.